Glória a Deus, Ele é bom. E o diabo não presta. Diga, Deus é bom. E tem um filho como eu. Aleluia. Você certamente, por estar aqui, por ser brasileiro, você conhece Jesus. Quando eu vou evangelizar, essa é uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas. Você conhece Jesus? E 100% delas dizem que sim, acreditando nele ou não, servindo a ele ou não. Nós estamos em um contexto cultural onde todas as pessoas conhecem Jesus, no mínimo de ouvir falar, mas todo mundo conhece. Existem alguns países que a minoria conhece, mas no nosso contexto todo mundo conhece. E a segunda pergunta que eu faço depois dessa é: você conhece de ouvir falar ou você conhece de andar com ele? Nós vemos na Bíblia, que é a palavra de Deus, tem um livro chamado Jó, o livro de Jó. Jó foi uma pessoa que viveu, um servo de Deus exemplar, que passou por essa terra. E existem muitas conclusões que muita gente na igreja tira sobre o caráter de Deus, baseado em Jó, onde Jó ainda não conhecia Deus perfeitamente. Historiadores entendem que o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Por mais que não seja o primeiro livro da Bíblia quando você a abre, mas foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então, Jó conhecia ao Senhor de ouvir falar. Mas em um certo momento, o Senhor se revela para ele. O Senhor fala com ele. E ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo de tudo que eu falei, de coisas que eu não sabia, coisas maravilhosas demais para mim. Então hoje nós vemos muita gente falando de Deus, falando de Jesus, coisas que não sabem, coisas que talvez tenham ouvido falar, experiências que outras pessoas tiveram e atribuem a Deus. Às vezes algumas nem vieram de Deus, mas pela falta de conhecimento atribuem a Deus. Saiu um dado do IBGE, que mede muita coisa, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz vários números, e o IBGE trouxe um número de que o Brasil tem mais de 70 milhões de pessoas cristãs evangélicas. Então, a gente tem praticamente 1/3 da população se dizendo evangélica. Isso é um bom número? Talvez. Mas se de fato estivéssemos todos os que respondem ser evangélicos ou ser cristãos, se de fato estivéssemos seguindo a Jesus, eu acredito que teríamos uma sociedade diferente. Acredito que teríamos uma sociedade sem corrupção. Acredito que teríamos uma sociedade muito mais segura, muito melhor de se viver, porque Jesus deu o exemplo. Jesus deu o exemplo do que é caráter. Jesus deu o exemplo do que é hombridade, do que é amor, do que é perdão, do que é cumprir uma aliança, fazer uma aliança e cumprir essa aliança. Hoje nós vemos palavras que não têm valor. Alguém fecha um acordo com outra pessoa e se for só na palavra e no aperto de mão, não tem valor. Por quê? Porque as pessoas não costumam cumprir o que elas disseram. E a Bíblia diz: seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O que quer dizer? Tu tem que ter uma palavra reta. Tu tem que dizer algo e cumprir o que tu está falando. Tu tem que cumprir os contratos que você faz, as alianças que você faz. Hoje, casamento, para muita gente, virou uma instituição falida. As pessoas às vezes se casam fazendo um contrato tão complexo de divisão de bens, porque querem se proteger em um caso onde haja uma separação. Pessoas já se casam pensando em separação. Eu vi um vídeo outro dia de um rapaz de 21 anos que estava no 3º casamento.
terceiro casamento. E 2 casamentos foram no mesmo ano. Ele disse, agora eu vou para a próxima. Se não der certo, separa de novo. Banalizando algo que Deus criou. Banalizando a família. Banalizando um contrato que deveria haver rompimento dele apenas com a morte. E nós crescemos assim, somos ensinados assim, e parece que pensamos que tudo sempre foi assim. Mas não foi assim sempre, e não é o que Deus tem para nós, inclusive hoje. Tem coisas que por tanto ouvirmos falar, pensamos que sempre foi dessa forma. A gente vê hoje as tecnologias, e eu estava conversando com minha esposa, com a Adriana esses dias, e a gente estava dizendo, um jovem, alguém que tem 10 anos, acho que até talvez 12, 13 anos de idade, hoje, ele não sabe o que é não ter acesso à informação. Ele não sabe o que é querer saber de uma coisa e não ter como saber na mesma hora. Porque hoje, qualquer informação que eu quiser, eu tiro o celular do bolso e eu encontro a informação que eu quiser. Antes a gente queria ter uma informação, a gente perguntava a alguém mais inteligente, mais sabido, mais sábio que a gente. Alguns respondiam de todo jeito, certo ou errado, mas eles sempre tinham uma resposta. E a gente pegava aquela resposta e acreditava, porque a gente não tinha como checar. Mas hoje o acesso é diferente. E quem vive hoje não tem ideia de como era antes. Então quem vive hoje numa sociedade corrupta, numa sociedade sem valores, também não tem ideia de como era a honra antigamente. Mas deixa eu dizer para você, princípios eternos que vêm da parte do Senhor, eles não mudam. Eles não se adaptam à sociedade. Eles não se adaptam a um linguajar mais moderno. Alguém certa vez disse, recentemente, que a Bíblia precisava ser atualizada, porque tem princípios que não valem mais para hoje. Sobre honra entre homem e mulher, sobre fidelidade no casamento, sobre vida sexual, monogâmica, heterossexual. Tudo isso são coisas que hoje pregar, a gente corre o risco de ser preso, de ser processado. Mas se for lá na cadeia, vai ter um lugarzinho separado para a gente prega a palavra, cria uma igreja lá, Verbo da Vida Aníbal Bruno. Mas a gente não pode deixar de pregar a palavra por causa disso. Pecado é pecado, aliança é aliança, princípio é princípio. E com o Senhor sempre foi assim. Ele criou o homem, colocou no Éden, colocou num lugar perfeito, num lugar abundante, onde tudo existia em abundância, onde a presença de Deus era constante. A Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha ter com o homem, ou seja, relacionar-se, conversar, passar um tempo com o homem. E Deus criou tudo e disse, olha, usufrua de tudo, só não coma dessa árvore. Aí alguém pergunta, mas por que Deus colocou uma árvore que o homem não poderia comer? Você já se perguntou isso? Eu já. Já também, a senhora também, não foi? Pronto. Eu e vozinha já pensamos nisso. Por que Deus colocou uma árvore? Sabe que Deus respeita a tua liberdade de estar diante dele ou não? A tua liberdade de obedecer a ele ou não? Se ele coloca um lugar e diz, olha, usufrua de tudo e todos os dias eu vou estar com você. Aí se a pessoa disser, mas Senhor, eu não quero não. Diz, não, mas é assim, pronto. Será que ele seria um Deus tão bondoso se ele não te desse liberdade de sair da presença dele? Mas ele colocou um fruto, uma árvore, e disse, não coma desse fruto. No dia que você comer, você vai morrer. A morte foi espiritual. Morte é separação do espírito humano com o espírito de Deus. E quando o homem comeu desse fruto, ele se separou. Ele quebrou uma aliança que ele tinha com Deus. Quando nós nos casamos, nós fazemos uma aliança de fidelidade, de honra um ao outro, na sua presença ou na sua ausência, perto um do outro ou longe um do outro. Esse anel, e eu vou repetir algumas coisas que eu falei à tarde, temos públicos diferentes. Esse anel, ele simboliza uma aliança que eu fiz com a Adriana quando nos casamos. A gente costuma chamar de aliança, mas na verdade é anel. Anel de aliança. Anel que simboliza a aliança. E onde eu estou, quando eu chego e alguém vê esse anel dourado na minha mão esquerda, sabe, ele tem uma aliança com alguém. Onde a Adriana chega,
com um anel de aliança na mão, alguém pensa, ela tem uma aliança com alguém. E essa aliança, ela é honrada mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando ninguém conhecido está vendo. Mesmo quando ninguém que nós vemos está nos vendo também. Porque Deus, Ele está vendo o tempo todo. Deus está em todos os lugares e vendo o tempo todo. Ele honra as alianças. Ele honra a palavra. Ele honra os contratos. E Ele disse, olha, eu quero estar com você continuamente, com o homem. Mas o homem decidiu não estar com ele. Deus veio e a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já havia providenciado o cordeiro para morrer pelo homem. Quando o homem morreu, quando o homem pecou, o homem percebeu que estava nu. Quando Deus veio ao encontro que vinha todos os dias, e Ele chamou Adão, onde estás? Aí Adão disse, Senhor, eu ouvi a tua voz e eu me escondi, porque eu tive medo, porque eu estava sem roupa. Ele disse, quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, você comeu do fruto que eu disse para você não comer. Você me desobedeceu, você quebrou a aliança. E aí Deus, o que Deus fez? Cobriu o homem com peles de animais. Para cobrir o homem com pele de animais, você entende que um animal ou animais precisaram ser mortos. Ou seja, sangue foi derramado para cobrir o pecado. Se estabeleceu um pacto, uma forma de cobrir o pecado através da morte. A morte se estabeleceu para cobrir o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então morte entrou no mundo por causa da nossa escolha de pecarmos. E quando nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós somos filhos de Adão, descendência de Adão, naturalmente falando. Nós não fizemos nada para sermos pecadores. Mas nós somos, antigamente, existiam CDs jovens. O CD era um disco assim, que a gente colocava dentro de um aparelho muito moderno, porque os mais antigos tocavam fita, e os mais modernos tocavam CD. E a gente colocava aquele CD ali dentro, e ele tocava músicas de 12 músicas às vezes. E tinham alguns CDs mais caros que eram duplos, álbuns duplos, e vinham 2 CDs. Mas alguns mais espertos, entre aspas, eles pegavam um CD e gravavam. Compravam um CD virgem, um CDR, ou ainda um CD mais moderno, que era o CDRW, que era regravável. Os mais antigos estão se identificando aí, rindo. E você gravava o CD original. Mas aquele CD original, se ele tivesse uma falha, aquele que foi gravado, ele teria a mesma falha na mesma parte do CD original. Isso era o CD. Ele tinha a mesma falha do original. E essa era a nossa natureza. A gente nasceu com o mesmo defeito do original. Mas Deus, na sua presciência, Ele sabia tudo que iria acontecer. E quando Ele veio dizer para o homem, Ele disse, olha, você agora vai ter que trabalhar pesado para se sustentar. Mulher, você agora vai sofrer no parto. Serpente, deixa eu te dizer uma coisa, agora já se referindo a Satanás. Vai nascer um descendente da mulher que vai esmagar a tua cabeça. Ou seja, que vai acabar com a tua autoridade. E ele se referia a Jesus. E durante todo o Antigo Testamento, Deus fez alianças com os homens, começando com Abraão. A partir do capítulo 11 de Gênesis, a gente vai ver a história de Abraão. No capítulo 12, a gente continua, e aí chega um momento que Deus diz, olha, eu farei a tua descendência muito grande. Você vai ter muitos filhos, vai ter na tua descendência reis, pessoas que virão depois de você. E todos nós somos descendência de Abraão. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E Jesus era da descendência de Abraão. Quando nós estamos em Cristo, nós fazemos parte dessa descendência. Por mais que ele não esteja na nossa linha, né, genealógica, mas nós somos descendência de Abraão em Cristo. E Deus, ele fez uma aliança com Abraão. Nos tempos antigos existiam alianças em todos os povos isolados. Hoje ainda acontece muito, principalmente na África, alianças de sangue. E uma aliança de sangue era a aliança mais forte que alguém poderia fazer. Um povo, por exemplo, uma tribo,
mais fraca faziam aliança com a tribo mais forte, onde nessa aliança eles se tornavam, por mais que sendo tribos diferentes, como se fossem irmãos de sangue. E ninguém poderia vir de fora mexer com eles. Por quê? Porque a tribo mais forte o protegeria. E dois líderes se levantavam. Um dava um presente ao outro. O outro devolvia um presente, dava algo importante. E eles selavam essa aliança cortando uma parte do corpo e deixando sangrar. Esse sangue era pingado em um cálice, onde se colocava vinho, pingava o sangue de um, pingava o sangue do outro, misturava e os dois bebiam aquele sangue, simbolizando uma aliança. Tem gente fazendo. Simbolizando uma aliança de sangue, um pacto que não poderia ser quebrado. Mas existem benefícios. Tudo que eu precisar, que o outro tiver, ele vai me dar. Tudo que eu precisar, tudo que eu tiver e o outro precisar, eu vou ajudá-lo. Mas essa aliança não pode ser quebrada. Quando uma aliança dessa era quebrada, era uma grande vergonha para a família. E às vezes a própria família entregava aquele que quebrou a aliança para ser morto, porque eles valorizavam isso. E Deus, ele fez uma aliança com Abraão. E ele disse: olha, a tua descendência será grande. E Abraão disse: mas Senhor, eu não tenho filho nenhum. Eu já tenho 99 anos. A minha esposa já tem mais de 90. Como a gente vai ter uma grande descendência? E aí o Senhor disse: olha, dela vai nascer dela vai nascer um milagre. Dela vai nascer um filho. Abraão teve um filho com uma escrava para tentar dar um jeitinho na promessa de Deus. Deus disse: não, é a sua mulher que vai ter um filho, que vai ser a tua descendência. E por mais que Abraão olhasse e visse o seu corpo impotente para isso, o corpo da sua esposa não tinha mais condições para isso, mas ele creu em Deus. Ele creu que aquele que estava prometendo era fiel para cumprir a sua aliança. E todo mundo conhece bem a história de Abraão, quando Deus pede o seu filho. Ele nasceu, se chamou Isaac. Isaac quer dizer riso. O riso brotou de Abraão, onde existia tristeza, onde existia improdutividade, por causa de uma aliança com Deus. A impossibilidade se tornou possível e real. E nasceu o riso onde existia pranto. E nasceu a esperança onde existia desesperança. Deixa eu dizer para você, onde existe tristeza, Deus quer transformar em riso. Onde existe impossibilidade, Deus quer transformar em possibilidade. E Deus estabeleceu essa aliança, mas em um certo momento, ele disse: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Alguém que fazia uma aliança com outro, ele podia pedir um presente do outro. Ele disse: me dá o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, Isaac, sacrifica ele para mim. Imagina a dor para Abraão. O meu filho, o filho da promessa, saiu. O filho da promessa. Agora eu vou entregar ao Senhor. Mas eu fiz uma aliança com ele, eu vou cumprir. Quando ele estava indo para o lugar do sacrifício, Isaac vira para ele e diz: pai. Isaac conhecia os sacrifícios de animais que aconteciam. O sacrifício de animal, ele cobria o pecado do homem. Era um rito estabelecido, onde o sumo sacerdote, aquele que representava Deus para o povo, ele matava um animal. E essa morte do animal, o sangue dele era como se cobrisse os pecados. Então a pessoa poderia se apresentar diante de Deus. Então Isaac conhecia esse rito. Ele disse: a gente está indo sacrificar, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo um machado para matar o animal. E em um certo momento ele olha para Deus, ele olha para Abraão e disse: pai, vê só, eu estou vendo aqui a madeira, a gente está indo sacrificar, eu estou vendo o cutelo para matar o animal, mas cadê o animal? E Abraão vira para ele e diz: o Senhor proverá para si o cordeiro.
chega lá, prepara tudo. Na hora de sacrificar, um anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, não precisa fazer não. Você já fez quando você se dispôs a me obedecer. A nossa aliança está firmada. O nosso pacto está firmado. E a Bíblia diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Isso que aconteceu prefigurava o que viria depois, o sacrifício de Jesus. Quando o homem pecou, se estabeleceu o princípio: para pagar esse preço, só a morte. Mas a morte de alguém perfeito. Não foi um animal perfeito que morreu? Pronto, agora tem que ser um homem perfeito. Mas quem passou por essa terra perfeito, sem pecado? Aí Deus disse: não tem ninguém, eu vou. Então o seu filho, que é o próprio Deus, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua majestade, abriu mão da sua posição e disse: eu vou lá como homem. Tem um preço a ser pago para restaurar a comunhão da humanidade comigo, então eu pago o preço. E aí ele desceu. Passou pelo que você passa, passou pelas tentações que você passa, passou pelos problemas que você passa, mas sem pecado nenhum. Veio, morreu a morte de cruz mais humilhante que existia. E você certamente já viu, e no mês que vem vai ver bastante, a paixão de Cristo. Vestido com uma roupa, mas no original Jesus morreu sem roupa nenhuma. A maior humilhação que poderia acontecer, ele passou, calado, sem se defender, podendo orar e o Senhor enviar legiões de anjos para o livrarem daquilo. Mas ele olhava para o futuro e ele via a você, ele via a mim, e ele disse: eu tenho uma aliança com esse povo, eu tenho uma aliança com eles. E para eles não irem para o inferno, eu vou e morro no lugar deles. E ele veio como um cordeiro mudo levado ao matadouro, deu a sua vida e estabeleceu um pacto de sangue conosco. Quando nós ceamos, o cálice ou o suco de uva simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado por mim e por você. Quando ele estava na cruz, você conhece a história, ele estava com sede. E ele disse isso. E um dos militares pegou um pedaço de esponja molhada com vinagre e colocou na boca dele. Está com sede? Bebe. E a gente pensa: por que vinagre? Por que uma esponja com vinagre? Deixa eu te dar um contextozinho da época. As pessoas na época, no contexto histórico, não se tinha banheiros como nós temos em casa. E não se tinha encanação, esgoto, água encanada. Os banheiros eram públicos e coletivos. As pessoas costumavam se sentar, umas perto das outras. E no meio existia um depósito com vinagre, um pedaço de pau com uma esponja, porque tirava um mau cheiro. Então as pessoas mergulhavam ali, se higienizavam e colocava de volta aquilo ali. E aí alguém pega aquilo ali e coloca na boca de Jesus. Está com sede? Toma. Mas todo o preço que ele pagou foi para que eu e você não precisássemos pagar. Foi uma morte de substituição. Quando nós pecamos, nós ganhamos um lugar reservado. Reservado para onde? Para o inferno. O meu pecado e o teu pecado nos levariam direto para o inferno. E a gente estava aqui, como a gente pega um ônibus, um metrô, e já tem um destino certo. A gente está lá sentado, junto com um monte de gente, indo para o mesmo destino. Mas aí, Jesus entrou na parada. Numa das paradas que o ônibus ia passar, Jesus já estava lá esperando. Quando o ônibus saiu, nem precisava disso. Ele tinha outro destino. No meio mudou o destino, mas Jesus já estava no caminho.
porque ele já sabia que ia haver uma mudança no destino. Mas ele disse: eu não vou deixar eles chegarem nesse destino. Só vai para lá quem quiser, mas eu vou pagar o preço para que eles não precisem ir para lá. Numa determinada parada, Jesus subiu. Jorge, vem cá, por favor. Jesus subiu, senta aqui, por favor. E você estava sentado, destinado ao inferno. Jesus te viu sentado lá. Tu estava, vice Jorge, antes. Jesus te viu lá e disse: vem cá, fica aqui, deixa que eu vou. Pagou o preço, derramou o seu sangue completamente. Aí depois que ele pagou o preço, o que dá poder à morte? O pecado. Só que Jesus não tinha pecado. Ele tomou o pecado da humanidade, mas ele não se tornou pecador. Ele se tornou pecado, o que é diferente. A Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao próprio filho, não, ao pecado que estava nele, a doença que estava nele, a improdutividade que estava nele, o afastamento de Deus que estava nele. Veio, pagou o preço, foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Depois de pago o preço, a morte não pôde segurá-lo. Foi ao inferno, foi nos lugares que nós deveríamos ir. Só que não existia poder que pudesse suportar, mantê-lo lá. Então ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, lembra que ele estava aqui, na sua glória, na sua majestade. Ele abriu mão para correr a minha carreira, passar no meu lugar e no teu lugar. Aí veio, foi para a parada, esperou o teu ônibus chegar, subiu, te tirou do lugar, foi para o destino. Aí depois ele disse: agora você vem para cá e vem para o meu lugar, ficar junto comigo, assentado junto comigo nos lugares celestiais, em Cristo, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir. Eu sou o cabeça, mas você é o meu corpo na terra. Quando você, Jorge, fala, sou eu falando. Aqui no céu eu sou o cabeça, sou o cabeça na terra, mas o meu corpo na terra é você. O meu braço na terra é você. Quando você estende a mão e coloca a mão sobre alguém e diz: seja curado, sou eu colocando a mão sobre alguém e dizendo: seja curado. Na tua família não pode ter maldição, porque você está comigo, assentado nas regiões celestiais, acima de todo principado, poder, domínio. E sabe o que você precisa para viver tudo isso que eu estou dizendo? Fé. Só isso. Porque eu te dei de graça. É só receber. É só crer e receber. E a partir de agora, viver pela fé. Você não vai se apoiar no que você vê, no que você toca, no que você sente, mas ter a consciência de que eu estou contigo todos os dias, até o fim da sua vida. Mas aí de vez em quando é importante você fazer uma coisa em memória de mim. Você sabe que eu fui lá, derramei meu sangue, meu corpo foi partido por você. Aí sabe o que é que você faz para celebrar isso, para se lembrar disso? Você faz uma ceia. Aí você quebra o pão, você toma o cálice, simbolizando a nossa aliança, uma aliança de sangue. Tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. É bom essa troca? Os teus problemas são os meus problemas, as tuas dores são as minhas dores.
E o meu poder é o teu poder. A minha autoridade sobre a terra é a tua autoridade agora. Não baixe a cabeça para o diabo. Não baixe a cabeça para os problemas. Imagina Jesus falando isso do teu lado. Tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. A gente vai ler alguns versículos já. Mas imagina Jesus com o braço no teu ombro, a mão no teu ombro, dizendo: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando acabar isso aqui, tu vai passar a eternidade comigo. E quando chegar lá, você não precisa ter medo do tempo que você vivia no pecado, porque todo o pecado que tinha sobre a tua vida, eu tirei e coloquei sobre mim, e paguei o preço ali, para que você, quando chegasse no céu, você não fosse julgado por isso. Nós temos uma aliança de sangue. Você tomou o meu sangue, e eu vim habitar dentro de você todos os dias. Muito obrigado, pode sentar. Salva de palmas para Jorge. Pode levar, obrigado. Lá em Romanos 5:1 vai dizer: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Pela fé temos paz com Deus. Pela fé não há condenação para você. Lá em 1 Timóteo 2,5 vai dizer: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Há um só, e não precisa de mais de um. Eu te convido também a abrir tua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8. A partir do versículo 1, Romanos 8:1, nós leremos na NVT. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Alguém dizia: ei, você não pode, ei, você não merece, ei, você não é justo. Quem você pensa que é para falar assim? Tu lembra do teu passado? E aí Jesus diz: ei, eu levei sobre mim o teu passado. Ei, eu paguei o preço, o escrito de dívida que era contra você, eu peguei, cravei na cruz e rasguei. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. No Antigo Testamento existia um conjunto de leis por causa do pacto, por causa da aliança. E uma aliança, quando era quebrada, vinha maldições sobre quem quebrava a aliança. Então, não cumprir toda a lei quebrava automaticamente a aliança e te fazia merecedor da maldição. Mas Jesus veio, pagou o preço pelo pecado, cumpriu toda a lei, para que a maldição da lei fosse sobre ele e nós fôssemos livres dessa maldição. E aí ele diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Então ele disse: olha, aquela velha natureza, ela morreu. Jesus veio, cumpriu a lei e mudou a tua natureza. Ele mudou a tua forma de agir. Quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, quando eu me entrego a Ele, Ele muda a minha natureza, Ele muda a tua natureza.
Então tem alguém aqui pensando, é bacana essa história, é bonito isso aí, mas ei pastor, tu não sabe o que é que eu passo, tu não sabe os vícios que eu tenho, tu não sabe a história que eu tenho. Deixa eu dizer para você, quando Jesus entra na tua vida, Ele muda a tua natureza, Ele transforma a tua vida, Ele transforma a tua história. Não pense na tua impossibilidade, na tua incapacidade, pense na capacidade de Jesus. O que o diabo quer dizer para você é, ei, você não pode, ei, você não consegue. Mas ei, um povo quando tem aliança com outro povo, esse outro povo o protege. Você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Jesus quando você nasce de novo. Então é Ele que resolve a parada para você. É Ele que entra em você e transforma o que precisa ser transformado e muda o que precisa ser mudado. Pela nossa própria capacidade, nós não poderíamos nunca chegar no céu. Quando eu vejo alguém dizer, mas eu não preciso de igreja não. Um colega de trabalho estava dizendo esses dias, eu faço a minha caridade, eu faço bem. Igreja tem um bocado de hipócrita, tem um bocado de gente que faz coisa errada, um bocado de coisa que eu não concordo. Então eu não vou para a igreja não, preciso ir para a igreja não. Aí eu disse, interessante. Agora, seguindo essa sua linha de raciocínio, o senhor deveria sair de casa também. O senhor não deveria ficar nem na sua família, porque na sua família certamente tem problema. Na sua família certamente tem coisas que o senhor não concorda. Na sua família certamente as pessoas não são perfeitas. Mas por que ficar lá? Porque tem uma aliança. Por que ficar lá? Porque ele também é imperfeito, porque você também é imperfeito. Aí você fica na tua casa. Não é que a igreja salva, mas é a igreja o lugar onde a gente se reúne para falar daquele que salva, para ensinar daquele que salva, para aprender com aquele que salva. Num ambiente como esse, na unção coletiva, a Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei presente no meio deles. Pode ser em casa também, pode, mas existe a igreja. E aí Paulo disse, não deixem de congregar. Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta a Timóteo, ele disse, olha, eu estou te escrevendo essas coisas para que se eu demorar, você saiba como proceder na casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Então, isso aqui é casa de Deus também. Coluna e baluarte, alicerce da verdade. Ei, não pense que sozinho você vai chegar no céu. Porque por melhor que você seja, algum pecado você tem. Alguma falha você tem. E qualquer falha te desabilita de poder entrar no céu. Porque no céu não entra pecado. Então como eu entro no céu então, pastor? Recebendo Jesus como Senhor da minha vida. Aí eu passo o meu pecado para Ele. E Ele passa a natureza dele para mim. Essa natureza não diz que eu não vou pecar nunca. Mas ela tira de mim uma natureza pecaminosa. Quem aqui já me viu jogar bola, sabe que eu sou péssimo jogando bola. Até botei uma bola na trave ali, o pessoal filmou. Fernando foi defender. Defendeu melhor do que Tafarel no seu auge. Disse, rapaz, deixa eu fazer um gol. Aí forcei, a bola foi no travessão. Mas quantos sabem que esse dia que eu joguei bola não fez de mim um jogador? Por quê? Porque primeiro, eu tenho tudo para ser jogador. Só me falta habilidade, técnica, velocidade, domínio de bola, passe, preparo físico. Só me faltam algumas coisas. E o costume de jogar bola. Então eu jogar bola, eventualmente não faz de mim um jogador. Porque eu não vivo nessa prática. Por mais que de vez em quando eu vou ali e faça um gol contra. Mas você pecar, eventualmente, não faz de você um pecador. Porque quando você nasce de novo, a natureza, eu não queria fazer isso, mas eu faço. Eu não queria desagradar a Deus, mas eu desagrado. Eu não queria, mas eu faço. Mas aí quando essa natureza é arrancada e a natureza de Cristo vem para você, você não pende mais para o pecado. Você cogita, pensa,
reflete sobre as coisas de Cristo. Você medita sobre Ele. Você quer estar com Ele. E eu falei mais cedo, há um tempo, alguns meses, eu tive um sonho poderoso da volta de Jesus. E foi tão glorioso. Eu estava andando na rua e eu percebia uma luz no céu diferente. E eu olhava para cima. E quando eu olhava para cima, você sabe, o sol, você não consegue olhar para o sol fixamente. Você olha em volta. Se você olha para o sol, teus olhos fecham como uma proteção, tamanha grandiosidade daquela luz. Mas nesse sonho eu olhava para o céu e todo o céu era luz como se fosse o sol. E eu me lembro que eu baixava a cabeça e colocava a mão para me proteger daquela luz. E me vinha a consciência: acabou esse tempo que nós conhecemos. Eu estou partindo agora para a eternidade. E todos os sinais indicam que isso vai acontecer a qualquer momento. Jesus está para voltar a qualquer momento. Pode ser que a gente chegue nem até amanhã. Sabia disso? Aí eu te pergunto, se Jesus voltar hoje, você está pronto? Isso te anima ou te assusta? Porque algum efeito isso vai gerar na gente. Ou animação, ou medo. Ou esperança, ou desânimo. Mas o que é que vai definir isso? A minha escolha. Como o Lucas tomou a decisão ontem, né, Lucas? De servir Jesus, de seguir Jesus, de andar com Ele. E eu quero já chamar o grupo de música. Mas toda aliança, ela carrega em si dois lados. São duas pessoas que precisam cumprir uma aliança. Não é só uma. Quando o Senhor pediu o filho a Abraão, o Senhor estava estabelecendo uma aliança, onde o filho seria dado como sacrifício. Por mais que Abraão não sacrificou, mas só a sua disposição em fazer isso, selou a aliança. Então, chegando na plenitude dos tempos, como diz em Gálatas 4, Deus enviou o seu filho. Ele pediu o filho de Abraão. Existem duas partes na aliança. Ele disse: você me deu seu filho, agora eu vou te dar o meu filho. Agora eu vou dar pela humanidade o meu filho. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para que a gente pudesse receber a adoção de filhos, para que o preço fosse pago. Lá em Hebreus 8,6 vai dizer: agora porém Jesus, nosso sumo sacerdote, aquele sacerdote maior que representava Deus para o povo, recebeu um ministério que é muito superior ao antigo sacerdócio, a antiga aliança, pois ele é o mediador de uma aliança superior. Existia uma aliança entre Deus e Abraão, entre Deus e a descendência de Abraão, entre Deus e o povo de Abraão. Jesus foi o novo sumo sacerdote, que inaugurou uma nova aliança, um novo contrato. Quando um contrato ele é cumprido, quando existe um tempo para o cumprimento. Por exemplo, você compra uma casa e você faz um contrato de compra. Quando você termina o pagamento, aquele contrato de compra ele é encerrado e você recebe a posse. Você recebe a propriedade. Existia um contrato e o contrato foi cumprido em Cristo. A dívida foi paga em Cristo. Aí ele disse: agora
vamos fazer um novo contrato. Agora a gente vai fazer uma aliança superior. E como ele diz, pois ele é mediador de uma aliança superior, fundamentada em promessas superiores. Se as promessas de Abraão eram grandes, se o que Deus fez na vida de Abraão foi grande, foi poderoso, ele diz que em Cristo nós temos uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se em Abraão, com 99 anos, ele teve filhos, se com Abraão essa promessa veio onde ele era incapaz, onde sua esposa era incapaz, onde ninguém podia ver possibilidade daquilo acontecer, Deus fez acontecer. Imagina com você. Imagina com você, onde Deus veio habitar dentro de você. Lá em João, no capítulo 1, vai dizer: no início era o verbo, era o Logos. No meio de uma discussão filosófica, onde se dizia que o Logos era uma força que sustentava o universo, João chega no meio dessa discussão e ele diz: olha, no início era isso que vocês estão dizendo mesmo, era o Logos, era o verbo. Mas deixa eu dizer o que era o Logos, deixa eu dizer o que era o verbo. Esse verbo, esse Logos, esse poder, ele estava com Deus. Mas eu te digo mais, esse poder era o próprio Deus. Ele estava no início, ele era o início, e ele é o meio, e ele é o fim. Ele é eterno, ele é desde o princípio. Antes que houvesse dia, ele é. Depois que deixar de haver dia, ele continuará sendo. Ele é maior do que a própria existência. Sabe que é muito pouco, é muito pequeno eu dizer que Deus existe, porque a existência pressupõe uma criação, um início, um meio e um fim. Deus é maior do que a existência, Deus é. Não existe palavra para definir Deus perfeitamente. Deus, ele é. A gente usa todo o português possível para tentar explicar alguma coisa, mas a gente não consegue chegar à definição perfeita de Deus. Mas ele veio na nova aliança, na nova dispensação, trazer um nível superior para mim e para você. E lá em João, no capítulo 14, ele conversando com os discípulos, imagina, os discípulos passaram mais de 3 anos andando com Jesus todos os dias. Aí chega um momento que Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração não, não se perturbe o vosso coração não. Imagina Jesus falando contigo de novo: não perreia o teu coração não, Jorge. Eu estou aqui com vocês esse tempo, mas não perturbe o teu coração não. Crê em Deus e crê em mim também. Lá na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a você. Mas eu vou lá preparar lugar para vocês. E se eu for e preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Porque importa que onde eu estou, vocês estejam também. Tu percebe que eu não disse onde eu estiver, eu disse onde eu estou. Sabe por quê? Porque eu estou no Pai. Mas depois que eu for, eu inauguro um lugar espiritual para vocês. Aí onde eu estou hoje, que é no Pai, vocês vão poder estar também. Aí o discípulo perguntou: mas Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai não. Mostra o caminho. Aí ele disse: eu sou o caminho, macho. Tu não entendeu não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim não. E nem a minha mãe também não, vice. Não é por ela, não é por São João, por ninguém não, é só por mim. Cada um teve o seu papel, eu amo, honro. Só que eles vão junto com vocês. O mediador sou eu. Eu vou para o Pai preparar lugar para vocês. Depois que eu for, eu venho, busco vocês. Quem importa que onde eu estou, vocês estejam também. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro igual a mim. Tu entendeu que a gente está numa aliança superior à aliança que Abraão estava. Foi muito bom aquele tempo de Abraão. Foi muito bom aquele tempo de Moisés. Foi tudo maravilhoso. Só que a gente, como Deus, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, a gente não tinha vindo habitar dentro de você. Mas agora eu inauguro uma aliança superior.
Aí se eu for, eu vou enviar outro Consolador, outro igual a mim. E aí ele vai vir habitar dentro de vocês. Porque eu vou para o Pai. Aí outro discípulo, Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Aí Jesus dá outro: macho, tu não entendeu não, macho. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que tu diz, mostra o Pai? Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só digo o que eu vejo o meu Pai dizer. Como é que tu diz, mostra o Pai? Tu está entendendo? No Antigo Testamento, tudo que acontecia, o pessoal dizia que era Deus. Tudo que acontecia, o pessoal dizia que era o meu Pai. Não, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. Não era a gente não. Não era a gente não. Tu está entendendo agora? Porque em mim é que Deus se revelou perfeitamente. No Antigo Testamento o pessoal via uma sombra, via alguma coisa. Disse, rapaz, Deus é mais ou menos assim. E tinha uma ideia e conjecturava muita coisa. Mas sabe onde foi que Deus se revelou perfeitamente? Em mim. Quando eu vim, vocês puderam ver quem é Deus. Quando eu vim, vocês puderam ver quem é meu Pai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu me viu passar em algum lugar e colocar doença em alguém? Nunca viu não? Não pode não? Por que não pode? Porque Deus é amor. Porque não há nele mudança ou sombra de variação. Como o Tiago mais na frente vai escrever, lá em Tiago 1,17, que a mídia vai projetar. Nas pedras aqui a mídia vai projetar. Os midianitas vão projetar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir mudança ou sombra de variação. Tiago um dia vai escrever isso, mas eu já estou adiantando para tu, porque tu é meu chegado. Tu entendesse como é que é? Porque tu recosta a cabeça no meu peito, né? Tu sabe que a gente é assim. A gente é parceirão mesmo. Entende? A gente tem uma aliança, a gente tá junto. Tu não precisa temer o mal, tu não precisa temer o diabo, tu não precisa temer a falta, porque eu paguei o preço. Nós fizemos uma aliança. O que é meu é teu, e o que é teu de problema passou a ser meu, e eu já resolvi na cruz. Aleluia! Aleluia! Aí imagina esse mesmo Jesus agora, que estava conversando com Jorge. Você estava ouvindo, foi a conversa dos outros. Esse mesmo Jesus estava conversando com Jorge. Chega assim e diz: ei, tem alguém aqui que ainda não fez de mim Senhor da tua vida? Que ainda não fez essa aliança comigo? Porque vê, a minha parte eu já fiz. Qual é a tua parte? Receber essa aliança. Crê em mim. Lá em Romanos 10, a partir do versículo 8 vai dizer: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é que tu precisa? Crer com o coração e confessar com a boca. Quem é que vai tomar essa decisão hoje? Vamos ficar todos de pé? Os que forem tomar essa decisão, já vem para cá para a gente orar por você, celebrar teu novo nascimento. É bem natural, porque é natural. É uma escolha consciente. A palavra foi, tocou no teu coração. A palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Só a palavra consegue chegar lá. Por isso que a palavra tocou no teu coração hoje. Esse aqui que está pregando não é tão inteligente assim não.
Eu sei da minha capacidade e da minha incapacidade. Mas eu sei que eu sou um instrumento do Senhor nessa noite. E quem está falando contigo nessa noite é o Senhor. E Ele está dizendo: vem começar uma aliança comigo. Tu é corajoso, tu vem. Tu não está ligando para quem está olhando, não. Todo mundo que está olhando está torcendo para tu vir também. Não, mas vai ficar todo mundo olhando para mim. Tu é cabra macho, rapaz. Tem mulher também, mas eu sei que tem cabra macho nessa noite para tomar essa decisão. Vai vir ou quer que eu vá lhe buscar? O Senhor já me mostrou gente já. Eu não estou falando de constrangimento não vou obrigar você, não vou forçar nada não. Mas eu posso ir aí te conduzir, dizer: quer, vamos que eu vou te ajudar. Aí tu vai constranger ninguém. Jesus não faz dessa forma. Ele ama. O amor dele é que nos constrange. Sabe o que é que me constrange? Olhar para Jesus, ver Ele passando tudo que Ele passou naquela cruz, sem eu merecer. E eu tenho uma vida que não considera isso, que não considera o amor dele. E isso é o que me constrange. Mas ir na frente, vergonha foi ele estar na cruz sem roupa. Vir aqui na frente não é vergonha não. Quem é você? Vamos adorar o Senhor e nesse tempo você vem. Enquanto a gente canta, você vem. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Junto com meu nome Alisson. É Alisson ou Alisson? Alisson. A gente vai orar junto com Alisson, mas tem mais gente. Tem mais gente para ter a vida transformada também nessa noite. Ei, Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um novo tempo para a tua vida. Ele é que vai te ajudar no processo. Não pense, eu vou resolver algumas coisas para depois vir. Porque você não resolve sozinho. É depois que Ele entra na tua vida que Ele resolve, que Ele te santifica, que Ele te dá força. Vamos embora. Vem, moça, pode vir.
Aleluia! Poderoso Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O terceiro, vem, corre pra cá. Corre pra cá. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia! Tem uma pessoa aqui que ela tem. Eu não sei se você já sabe disso, mas tem uma pessoa aqui que tem um chamado pastoral. E ele não está no caminho. Eu não sei se está afastado, mas Deus te chamou para um lugar para cuidar de pessoas. Você pode olhar e dizer: não é comigo não. Mas no fundo do teu íntimo você sabe que é. Por mais que hoje pareça muito distante, mas Deus está te chamando, vem. Quem é você? Essa pessoa específica está desse lado aqui. Mas tem mais duas pessoas desse lado, que não se enquadram nessa palavra, mas que está desse lado para vir. Vocês vêm, vão aceitar o chamado do Senhor e começar essa nova carreira com Ele, ou vão ficar de fora? Vamos cantar Poderoso Deus de novo. E em seguida a gente ora. Pode ser? Vamos adorar juntos. Vocês estão juntos? Casal. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Nós vamos orar agora. Vocês vão vir? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Tem espaço aqui ainda, viu? Pode vir mais. Tem espaço ainda. Cabe, a gente se ajeita. Aleluia. Aleluia. Ele é bom. Ele está salvando pessoas. Ele está alcançando pessoas. Minha alma anseia por ti.
Eu não vou nem olhar para ninguém dizer que eu estou marcando alguém. Tem um homem desse lado aqui ainda. Corre para cá, macho. Vem-te embora logo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia, aleluia. Cabe mais ainda, não acredita? Aleluia. Aleluia. Eu vou perguntar os nomes deles pra gente orar. Se quando eu tô perguntando, tu quiser vir, tu corre que a gente se ajeita aqui. A gente já colocou 12 pessoas aqui se convertendo. Ó, tem 5, olha o espaço que tem ainda. Alisson, Manuela, Suelen, Bianca, Oziel. Aleluia. Só tá faltando teu nome, ó. Sabe por que a gente dá esse tempo para isso? Não é porque Jesus está precisando, não. É porque você precisa. Jesus ama. E Ele é infinito em sua misericórdia. Aí Ele abre a oportunidade. Mas não é Ele que precisa, não. É a gente que precisa dele. Vocês entendem isso? Aleluia. Como é bom servir esse Deus. A melhor decisão da vida. A decisão mais importante não é a carreira, não é a profissão, não é o casamento, não é se vai ter filho ou não. Tudo isso é bom e importante. Mas a decisão mais importante é essa. Porque muda a eternidade. Que a profissão, ela acaba, ela passa. O casamento até ele tem fim quando um dos dois morre. Mas essa decisão, ela muda a eternidade da gente. A Bíblia diz que quando nós cremos com o coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, e nós confessamos isso com a boca, nós somos salvos. A nossa natureza é transformada, como eu falei aqui antes. Vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a vocês? Então digam assim: a gente precisa confessar com a boca, como a Bíblia diz, tá certo? Aí vocês vão repetir isso que eu estou dizendo. Não é no coração apenas, não. É crendo no coração, mas falando com a boca. A gente fica bem garantido lá, assinado o contrato, a aliança. Vai chegar no dia, se você não disse não, aí você tem que dizer, amém? Aí vocês dizem assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço publicamente que eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. Daqui para frente, a minha vida é do Senhor. Aleluia. Agora estende suas mãos para cá e a gente vai orar por eles. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por cada um desses novos irmãos que nós ganhamos nessa noite, Pai. Nós declaramos a tua boa mão sobre eles, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo vida para esse novo tempo, Pai. Os fortalecendo nessa nova caminhada com o Senhor. Nós declaramos proteção, nós declaramos firmeza de propósito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nunca mais o mesmo, nunca mais o mesmo, nunca mais o mesmo. Algo novo nasce hoje, algo novo nasce hoje, algo novo nasce hoje. Aleluia! As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo hoje. Aleluia! Não mais os mesmos. Onde operou a vergonha, haverá dupla honra. Dupla
Honra no Senhor. Aleluia. Onde houve choro, haverá intenso júbilo de alegria. E vocês vão exultar no Deus da salvação de vocês. Aleluia. Ele é refrigério, Ele é consolo, Ele é conforto, Ele é renovo. Ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus de toda paz. Aleluia. Nós declaramos, Senhor, a Tua boa mão sobre eles e te damos graças por suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Agora olhem a nova família de vocês. Agora vocês seguem esse rapaz aqui que ele vai dar umas instruções para vocês. Tá bom? Sejam bem-vindos à família de Deus. Bem-vinda. Bem-vinda. Bem-vinda, irmã. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Como Ele é bom. Como Ele é bom. Como Ele é bom. Você pode sentar um pouco? Como é bom servirmos a esse Deus tão poderoso, tão bondoso, tão misericordioso, que fez uma aliança tão profunda conosco e tão poderosa conosco.